Agora, o item 6, não devemos roubar a Yahvé, nem duvidar da sua providência e justiça. E eles fazem mais uma pergunta. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O dízimo havia sido instituído ainda no deserto. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 35. O resultado de negar-se a entregar o dízimo a Deus é a maldição. Eles se tornariam malditos, né? Porque o inimigo deles não fica parado. O resultado de entregar com alegria o dízimo a Deus é a bênção de ter as janelas dos céus abertas sobre ele e a prisão do devorador. Né? Veja Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz Yahvé Sabaô, Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz Yahvé Sabaô. Bom, eu vi até um comentário de um comentarista, né, judeu, e ele criticando os evangélicos, os cristãos que fazem uso da interpretação desse texto para aplicar aos dias de hoje. E ele disse, aqui faz uma referência ao fruto da terra, então não tem que aplicar ao trabalho que a pessoa tem hoje numa empresa, que é diferente. É claro que você pode aplicar. A Bíblia Sagrada, ela, principalmente no Antigo Testamento, ela traz uma doutrina normalmente voltada para coisas físicas, para o corpo, tá bom? Para você aplicar de forma espiritual. Então, por exemplo, as doutrinas do Antigo Testamento, ela visava o corpo. Um exemplo, o sacerdote ele não podia ter um defeito físico, mas o pastor, o ministro de Deus, ele não deve ter um defeito no caráter. O próprio sacerdote, na verdade, já era para os israelitas fazerem uma aplicação espiritual. Ele não podia ter um defeito no caráter. E isso era, vamos dizer, representado, simbolizado num defeito físico. Ele não poderia ter um defeito físico. Tá ok? Então, o mesmo se aplica aqui. Era uma espécie de gafanhoto, tá bom? Que era chamado de que vinha e destruía o fruto da terra. Era daquilo que os israelitas viviam. Tá bom? Então, o devorador ali era um gafanhoto que destruía os recursos dos israelitas. Então, hoje, sim, se o cristão não dá o dízimo, o devorador vai destruir os seus recursos. O recurso hoje não é plantar, porque ele não vive de plantar, mas o inimigo vai atacar os recursos dele. O versículo 7 desse mesmo capítulo 3 tem também um texto interessante. Olha, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz Yahvé Sabaô. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É interessante essa quantidade de perguntas que ele faz. Eu vou voltar em quê? Na verdade, parece que a ignorância era grande. Por que a ignorância era grande? Ignorância em sentido de falta de conhecimento. Porque eles não eram ensinados. Então, por isso que a crítica veio primeiro sobre os sacerdotes, que não ensinavam. O versículo 8, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E o versículo 12 que diz, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz Yahvé Sabaô, diz o Senhor dos Exércitos. Esse momento já chegou? Não. O Messias veio e eles não o receberam como sendo o enviado de Deus. Então não se cumpriu, mas um dia se cumprirá. O versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz Yahvé, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante de Yahvé Sabaoth? Do que adiantou? Né? Não adiantou porque, na verdade, eles não andaram. Eles não tiveram cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dele. Eles não guardaram os preceitos, então, por isso, eles foram destruídos, eles foram escravizados. Se nós estamos em 430 a.C., né, vamos lembrar que cerca de 770 anos, né, cerca de 570 anos antes, reinava em Israel um homem chamado Davi. Davi, reinando em Israel, ele tornou Israel um dos maiores reinos do mundo, dividindo o mundo entre a Mesopotâmia, onde estava a Babilônia e a Síria, e o Egito, porque diz que o reino de Davi foi do Eufrates ao Nilo. Por que eles caíram tanto? Porque exatamente eles não guardaram os preceitos de Deus. E agora eles dizem, de que nos aproveitou termos guardado? Né? Ou seja, na verdade, eles não guardaram. Então a explicação é falta de conhecimento. Eles pensavam que tinham guardado esses preceitos, mas na verdade não tinham guardado. O versículo 16, então, tem uma palavra interessante. Então aqueles que temem a Yahvé falam cada um com seu companheiro. E Yahvé atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem a Yahvé e para os que se lembram do seu nome. Então, vou relembrar aqui o que eu falei antes, um pouco depois de Malaquias, né, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, na página 639, no volume 1, ele diz que ali pelo ano 300, os israelitas já se recusavam até a pronunciar o nome de Deus. Então eles pecavam, né, desrespeitando o nome de Deus, quando traziam um animal com defeito, e chegaram ao ponto até de nem fazer mais uso desse nome poderoso, fazendo com que esse nome se tornasse esquecido. Tanto que alguns israelitas hoje falam que eles não sabem nem qual é a pronúncia correta do nome de Deus. Por quê? O hebraico, lá nos dias de Malaquias, ele não tinha vogais, ele só tinha consoantes. Então, quando foram colocar as vogais tempos depois, como o povo não pronunciava mais esse nome, eles não sabiam como era a pronúncia. Então, a pronúncia mais aceita hoje, aproximada, é Yahvé, mas eles nem sabem qual é essa pronúncia correta. Né? Bom, então, isso foi realmente um desprezo para com o nome de Deus. E no versículo 17, então, Deus finaliza esse tópico do capítulo 3 com uma palavra muito bonita. E eles serão meus, diz Yahvé Sabaoth, diz Yahvé dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vai haver um momento de conversão de Israel. Então, Malaquias está fazendo promessas, está falando para aqueles dias, né? Olha, eu vou enviar o meu anjo, vou fazer de tudo para que vocês estejam corretos quando o Messias chegar. Porém, eles não estavam, não receberam o Messias e por isso sofrem até hoje.